Ó canoeiro, remo, remo, não deixe o barco tombar. Ó canoeiro, remo, remo, pra no mar cê navegar. Estrelas brilham no infinito, meu Deus é tão bonito. Eu peço a Deus nessa canção, iluminai meu coração. Estrelas brilham no infinito, meu Deus é tão bonito. Eu peço a Deus nessa canção, iluminai meu coração. Indiferente aos legítimos anseios e direitos do povo brasileiro, Temer, sem qualquer escrúpulo, vende, dá, negocia, tributa o que nunca lhe pertenceu: petróleo, terras, telecomunicações, estatais, e agora, em meio à crise do boi lá fora, soca o trabalhador no moedor de carne e promove o desmonte da Previdência e a escravização da mão de obra. Tem consigo juízes, senadores, deputados, ministros, todos da pior espécie e qualidade. Você acompanha o trabalho do seu deputado e senador nos quais votou? O Brasil explodiu, o povo está nas ruas. De um lado, o grito por justiça e dignidade. De outro, uma espécie de Luís XVI e sua corte frívola, corrupta e nefasta. Até quando? Até quando? Eu sou Paulo Mourão e estamos no terreiro da resistência, onde brilha a luz da nossa consciência. Seja bem-vindo. Temos conosco no Terreiro da Resistência o diretor do Sindicato dos Professores da Rede Particular do Ensino de Minas Gerais, Ângelo Palhares, que é também conselheiro de Educação do Estado de Minas Gerais. Seja bem-vindo. Prazer. Ângelo, o Simpro representa hoje quantos mil profissionais em Minas Gerais? Paulo, o Sindicato dos Professores ele é um sindicato praticamente estadual. Sim. À exceção de Juiz de Fora, nós representamos o restante do Estado. São números que a gente ainda tem que verificar com um pouco mais de cuidado, mas é em torno de 60 mil trabalhadores docentes na nossa base. Então, 60 mil trabalhadores docentes. É um sindicato razoavelmente grande. Forte, importante, né? Porque a educação, com toda essa reforma do ensino que o Temer promoveu aí, prejudicou a categoria? Desmereceu? Não só a categoria, como todos os trabalhadores. Como os professores é um trabalhador docente, então ele também é afetado por essas reformas. Como diz o Paulo Arantes, que é um filósofo da minha área, vamos puxar a sardinha para o lado. Exato. Nós estamos numa era de expectativas decrescentes. É uma forma até sofisticada para falar do tempo atual. Tem gente que fala que é quase de liquidação, né, de direitos sociais. Educação, trabalho, saúde, previdência. Isso está tudo lá no capítulo 6º da Constituição Federal. Essas chamadas reformas, né, chamar isso de reforma até um excesso, talvez. Agressivo. Agressivo. Elas vêm para retirar direitos, né, tanto os direitos previdenciários quanto os direitos do trabalho. E isso afeta os professores, com certeza. Outras categorias e também os professores. Os professores, ele tem tinha uma situação especial de aposentadoria, porque você trabalhar com criança, adolescente, isso... Com ser humano, né? Com ser humano, você tem um certo desgaste. É importante que se faça isso, mas isso dá um certo desgaste. Então, você tinha chamada aposentadoria especial. Isso já cai por terra. Já caiu. Professor Ângelo, nós voltamos já já. Aguarde, Terreiro da Resistência. Ó canoeiro, remo, remo, não deixe o barco tombar. Ó canoeiro,
cê navegar. Aqui tudo é sossegado. Adriana Lopes, canto, técnica, preparação vocal e cantoterapia. Oficinas e workshops nas regiões da Savassi e Planalto. Encante, cante para ser feliz. Adriana Lopes, telefone de contato 975-864796. Um fio feito de minas pra lhe redar. Ô canoeiro, remo, remo, não deixe o barco tombar. Ô canoeiro, remo, remo, pra no mar cê navegar. Estamos de volta com o Terreiro da Resistência. Entrevistamos o diretor do Sindicato dos Professores da Rede Particular de Ensino, Ângelo Palhares. Professor, o senhor disse no bloco anterior da questão do regime especial para o professorado. Temer já cortou isso? Na proposta da Previdência, isso cai por terra, então você já perde esse tipo de aposentadoria, que é uma aposentadoria especial. E também perde na outra, né? Porque o que você tem de perverso? Você aumenta o tempo de contribuição para 49 anos, né? Para você aposentar. Hoje são quantos? 35. 35. E no caso dos professores, a educação básica, você tem 30 anos. Né? 30 e Era 35. 25 para as mulheres e 35 e 30 para os professores. No ensino superior, 35. Sim. Então não passaria todo mundo para 35. Você já pularia de 35 para 49 anos de contribuição. Quem aposentaria nessa situação? Então o professor perde nessa situação e também perde do ponto de vista geral, junto com todo mundo. Né? O reflexo disso para os estudantes, que é a educação das coisas mais finas e que promove o desenvolvimento do ser humano e do país. Qual que vai ser o reflexo disso para os estudantes em geral? Nós já temos uma situação hoje crítica que essa reforma toca mal, que é de colocar, né, a ideia de um professor que não tem formação, né, saberes em geral, né, de forma geral. Não precisaria de você ter formação especial. Por quê? Porque hoje já não tem um estímulo para quem quer ser professor. Ele tem que partir para uma outra profissão, porque hoje ela já não é bem remunerada, não é remunerada, valorizada. Igual você tem outras profissões. Além disso, com essa situação, piora um pouco o quadro. Então, daqui a um tempo, nós vamos ficar sem o quê? Sem o professor do ponto de vista de profissão, né? Sem um profissional da educação. Também, né? Exato, de capacitação. Nessa crise toda, quais as iniciativas que estão sendo tomadas, inclusive pela Confederação, em nível nacional? Essa luta, ela não é só de Minas. Você tem sindicatos dos professores do Estado de Minas Gerais, da rede privada. Você tem professores de Minas Gerais da rede pública, estadual. E você tem também vários sindicatos de redes municipais. Mas isso só não basta. Minas Gerais não vai enfrentar um problema que é de todos. Então, nós também temos federação e confederação. Essa campanha, ela merece ser coordenada não só pelos sindicatos, né? Mas você tem uma coordenação geral, que é o caso da CONTEE, a confederação que nós estamos filiados. É a Confederação, né, dos Trabalhadores e Estabelecimentos de Ensino. No nosso caso, o setor privado. E tem também a CNTE, que congrega os trabalhadores em educação público, né? Você tem uma estimativa do número de trabalhadores na educação, no ensino privado no país? A confederação, ela representa todos. Sim, mas você tem números?
200 mil, 400 mil professores? Olha, é o Brasil todo. Esses números eu tenho que Checar, né? checar. Certo, No- certo. Qual que é essa quantidade de professores do setor privado? As próximas iniciativas nas lutas coletivas contra o desmonte da Previdência, contra a escravização da mão de obra, como que o professorado, tanto das escolas privadas quanto das escolas públicas, estão se organizando? Olha, esse ataque aos direitos sociais, ele tem uma certa coordenação. É algo, a palavra talvez seja pesada, mas um grau de perversidade nisso. Você ataca conjuntamente. Não, se tem a chamada reforma trabalhista, que ela... O centro dela, o cerne, é a A ideia terceirização, né? de terceirização e precarização. Precarização. Que é precarizar o trabalho. Exato. A terceirização é uma das formas de precarizar. Exato. Mas o que foi aprovado hoje, recentemente, né, pelo Congresso, por exemplo, o trabalho por tempo, por tempo determinado, Sim. ele era de 3 meses, passou para 9 meses. 9 meses, absurdo. Então, você já precarizou desse ponto de vista. Na reforma trabalhista, você tem uma série de pontos que ele retira direitos. Um caso que a gente toma muito cuidado é a ideia de o negociado prevalecer sobre as decisões da o categoria. que é as leis, né? O que é Exato. a legislação. A gente tem uma legislação consagrada hoje, por exemplo, a CLT, Sim. que quando os sindicatos vão negociar com os representantes de escola ou a classe patronal, né, o capital, a gente já parte de um determinado patamar. Nesse caso, não. Vai prevalecer o que for negociado ali. E essas relações elas não são simétricas, né? Existe uma simetria. Em certas categorias, você não tem um grau de organização para confrontar o trabalho de igual para igual. Exato. É desigual essa relação. Sempre essa foi. relação é desigual. Sempre foi. Professor Ângelo, o presidente Temer passou a cobrar um tributo, uma taxa de todas as atividades econômicas do país. Só liberou o setor de telecomunicações, indústria, telecomunicações, transportes e um outro segmento, indústria da construção civil. A cobrança disso em cima dos patrões, donos de estabelecimentos de ensino, o senhor acha que vai afetar os trabalhadores do ensino, os professores? Ô Paulo, isso afeta no seguinte sentido. Você cobra do patrão, mas ele tem mecanismos de repassar isso para o trabalho. E o trabalho repassa isso para quem? Para si mesmo. Você não tem como se livrar disso. Então, quando tomam medidas dessa natureza, nesse ambiente, só tem um jeito do trabalho se virar contra isso. Ele se organizar e procurar, pela ação prática mesmo, de protesto, de manifestações, uma série de atos que você demonstra satisfação. Para tentar barrar, Para né? barrar isso. Essa é a arma do trabalho. Por isso que a gente tem uma quantidade aí de atos, por exemplo, o dia 15 ele foi relativamente não, ele foi surpreendente para muita gente. E daqui para frente, e quem participou daquele dia 15, o último 15 de março. 15 de março, saiu assim muito revigorado. Eu vi gente lá feliz, satisfeito de ter feito o que fez. Ainda temos tempo para uma luta forte e contundente? Temos, amanhã já tem, dia 31 de março. Exato. E outras jornadas, né? A gente não pode ficar parado ante um ataque. Isso tem interesses nesse jogo. O jogo é duro e contínuo, não é Contínuo. isso, professor? Então, a gente tem que estar atento, alertas, sabendo o que está acontecendo e agir, né, com conhecimento, mas é um conhecimento que tem que ser demonstrado praticamente. Não as reformas contra o trabalho e as reformas sociais, né? Contra as reformas sociais, Previdência, trabalho e todas as outras. É isso. O Terreiro da Resistência agradece a
participação do diretor do Sindicato dos Professores da Rede Particular de Ensino de Minas Gerais, professor Ângelo Palhares. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Paulo Mourão. Ó canoeiro, firmo remo, não deixe o barco tombar. Ó canoeiro, firmo remo, pra no mar cê navegar. Pousada Olu, alegria e conforto em Dunas de Itaúnas, Espírito Santo. Piscina, suítes arejadas, culinária, excelente atendimento, ambiente tranquilo e encantador. Venha conhecer a beleza e os mistérios das Dunas de Itaúnas, o mar e o infinito. Telefones, código de área 27 997 327559 e 98147 6328. pousadolu.com.br. Aqui tudo é sossegado. E eu te Adriana Lopes, canto, técnica, preparação vocal e cantoterapia. Oficinas e workshops nas regiões da Savassi e Planalto. Encante, cante para ser feliz. Adriana Lopes, telefone de contato 975-864796. um fio feito de minas pra lhe Ó canoeiro, firmo remo, não deixe o barco tombar. Ó canoeiro, firmo remo, pra no mar cê navegar. E a viagem pela bela história da evolução humana prossegue com o professor e coordenador do Parque da Ciência, Evandro Ferreira Passos. Seja bem-vindo. Olá, Paulo. Pois bem, nós tínhamos visto já que este crânio é o crânio do Homo erectus, que nos antecede na evolução da espécie. Nós só nos tornamos Homo sapiens porque há 1,5 milhão de anos atrás, o Homo erectus dominou o fogo. E, ao longo de todo esse tempo, mais de 1 milhão de anos, cozinhando seus alimentos, ele teve mais tempo e desenvolveu um cérebro avantajado em relação a qualquer outra espécie anterior. Comparando. Olha o tamanho do cérebro, né? E, particularmente aqui nessa região externa do cérebro, chamada de córtex cerebral, nós temos uma enorme vantagem em relação ao nosso antecessor, o Homo erectus, que é uma quantidade muito maior de neurônios. Nós temos o cérebro do Homo sapiens, tem 16 bilhões de neurônios, praticamente o dobro do Homo erectus ou daqueles que nos antecederam, ou dos chimpanzés, orangotangos, gorilas. Então, essa é a grande vantagem biológica que o Homo sapiens tem. Uma quantidade, o dobro praticamente, de neurônios nessa região externa do cérebro, que é o córtex cerebral, onde se dão as funções psicológicas superiores. Sim. Mas veja bem, Paulo, se a revolução do fogo permitiu, ao longo de 1 milhão e tantos anos atrás, o desenvolvimento de um cérebro que nos permite ter um potencial enorme de funções psicológicas, foi apenas há cerca de 15 mil anos atrás, que aquelas tribos nômades de coletores, caçadores, formadas por um pequeno número de indivíduos, tiveram aí sim uma outra revolução importante na história do ser humano, que foi a revolução do Neolítico, chamada também de revolução da agricultura. Essas tribos nômades foram se fixando e, dominando a agricultura, começaram a formar aglomerados maiores de indivíduos. E, com isso, nasceram as cidades, que, em grego, é dita polis. A polis é a cidade. Sim. E também em latim, em Roma, falava-se de civitas,
que também refere-se à cidade. Então, quando se juntam muitos indivíduos numa cidade, foi necessário a política, nasce assim a política, como forma de A palavra mediar. polis, né? A palavra polis é a origem da política. Desenvolveu-se a política como forma de mediar os conflitos entre os grupos e interesses, indivíduos. E também a palavra civitas lembra a civilização. É a partir da formação das cidades que nasce a civilização como a gente a conhece e que representa aí o império da lei, que deve ser respeitada por todos os cidadãos. Professor, veja bem, hoje o Brasil tem um presidente que, pelo que o senhor está dizendo aí, ele não respeita bem as leis que foram traçadas para o Brasil, que é uma grande metrópolis, né? E ele seria classificado como um homo erectus? Você veja, Paulo, a maior capacidade do crânio humano permitiu, então, que o homem se juntasse em grandes aglomerações e o nascimento das cidades, do animal político, né? Aristóteles dizia que o homem é um animal político e o início de todas as civilizações que vieram depois. Pois bem, se esses pressupostos básicos da civilização, que são o exercício da política para a mediação dos conflitos e o império da lei, que vale para todos os cidadãos, se esses pressupostos, né, o enfraquecimento da política como forma de resolução dos conflitos e a falta de uma lei que valha e que tenha igual Tratamento para todos os indivíduos, se não existe isso, nós perdemos em termos de civilização, em termos de humanidade, e voltamos ao tempo da barbárie, onde prevalece os mais fortes, né? Que, aliás, é um pouco a ideia do capitalismo selvagem que hoje a gente vive aqui. Nós estamos voltando à barbárie. Agora, uma outra coisa importante, Paulo, é que muita gente acha que a gente já nasce ser humano, mas não. A gente já nasce com todo o potencial cerebral para nos tornarmos humanos. Na verdade, ao longo da vida de cada indivíduo é que a gente vai construindo a nossa própria humanidade, através de duas ferramentas muito importantes, que são a linguagem oral, a fala, e da escrita, é que ao longo da vida, a gente usando essas duas ferramentas, nos comunicando com o outro e também tendo acesso à literatura, escrevendo, né, é que nós vamos desenvolvendo as nossas funções psicológicas superiores, que são a atenção voluntária, o pensamento abstrato, a formação de conceitos, o controle e a regulação das próprias emoções, o exercício do livre-arbítrio. Isso só é possível porque o ser humano constrói, com essas duas ferramentas, a oralidade, a linguagem e a escrita, essas funções psicológicas superiores. Então, é muito importante que cada um seja consciente de cada bebê que nasce, ele não nasce humano. Se ele for levado por uma tribo de chimpanzé, ele vai se comportar como um chimpanzé. Ele se torna humano, dependendo da educação, da possibilidade de ter um desenvolvimento afetivo, emocional, intelectual, devidamente estimulado para que ele possa desenvolver a fala e, mais que isso, a escrita, né? E através dessas duas ferramentas é que a gente vem a desenvolver essas funções psicológicas superiores. Agora, eu gostaria de deixar aqui para todos uma dica para quem quiser se aprofundar nesses assuntos, que falar da Suzana Herculano. É uma brilhante neurocientista brasileira cujas palestras podem ser vistas no YouTube. E também do psicólogo soviético Vygotsky, que tem esse livro aqui, chamado A Formação Social da Mente. É isso, no Parque da Ciência, a participação do professor Evandro Ferreira Passo, coordenador deste parque, o criador deste parque. O Terreiro da Resistência continua em mobilização e alerta. Até a próxima semana.
Ó canoeiro, firma o remo, não deixe o barco tombar. Ó canoeiro, firma o remo, pra no mar cê navegar.